E aí, família, beleza? Eu vou falar sobre o Civic geração 7. Epa! Fabricação ano 2005, modelo 06. Vou falar as características dele, a manutenção e se compensa ter um hoje em dia, né? O Civic ele tem dois tipos de motorização. Tem a normal, que seria o modelo D17, pelo menos para esse ano de fabricação do Civic, e tem o motor VTEC, que é equipado com 130 cavalos, tem um melhor desempenho, em alta. É um motor, se você tiver oportunidade, dê preferência ao VTEC, que ele tem um desempenho melhor, ele vai te entregar mais performance e não vai prejudicar tanto no consumo. Ele tem um consumo também relativamente muito bom, apesar de ser um motor mais forte do que é equipado nesse, que é o motor D17. Esse motor, ele tem, do D17, tem 115 cavalos, 15,2 de torque. O consumo dele é um consumo muito bom, inclusive melhores do que alguns carros 1.0, um pouco mais antigo do que ele. Ele tem o consumo de 10,5 a 11 km por litro na cidade, pelo menos a versão manual. E na estrada ele tem um consumo de 14 a 15 km por litro. Às vezes mais, vai depender muito de como está a manutenção do seu Civic, do ano anterior, se você pegou o carro recentemente, o quanto o dono anterior cuidou do carro, o quanto ele manteve as manutenções em dia do carro. Esse carro tem, o IPVA dele hoje está custando uma média de R$790, então é um carro que dá para manter. Dá para manter sem dificuldade. Quem recebe um salário baixo tem uma certa tranquilidade para manter um carro, apesar de ser um carro da Honda. Não é um carro caro de se manter, porque é um carro nacional, consegue achar peça com muita facilidade e aí não é um preço caro comparado aos carros importados. Ele tem um tanque de combustível de 50 litros, é um tanque um tamanho relativamente bom para o consumo dele. O porta-malas de 402 litros, isso é um ponto em que a Honda acertou, que fez um porta-mala muito espaçoso, cabe muita coisa. É um sedã confortável, o habitáculo dele, a parte de dentro, é um habitáculo espaçoso, cabe 3 adultos tranquilamente no banco de trás, sem dificuldade nenhuma, não vai ficar apertado no ombro, não vai ficar apertado as pernas também, tem um espaço para não ficar encostando o joelho no banco do motorista ou do carona. Então é um carro que tem muitos pontos positivos. É um carro comparado aos outros nacionais, a Fiesta, Gol, Corsa, o Civic vai entregar muito mais do que ele. O preço de aquisição do Civic, ele tá a média desse ano de 2004, 2005, tá uma média de 18 a 20 mil reais. Então é relativamente barato comparado com outros carros para entregar tudo isso. Ele é um carro que de série ele já vem completo, com retrovisor elétrico, vidro elétrico, trava elétrica, vidro elétrico nas 4 portas, né? Tem o ar-condicionado, volante com regulagem de altura, o banco também com regulagem de altura. Então é um carro extremamente completo, um desempenho muito bom, né? Como eu já disse, de 115 cavalos. E também tem uma economia muito boa. Tipos de câmbio, tem o câmbio automático e o manual, mas qual que eu recomendo? Eu sempre recomendo o câmbio manual. Se tiver algum problema futuramente, o câmbio manual é sempre mais barato de fazer uma futura correção. E também você sente mais o carro, né? O câmbio automático, você tem um certo conforto para quem for usar no dia a dia, mas na minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho que você não sente tanto o carro na sua mão quanto o câmbio manual. O câmbio manual, acho que você sente muito mais o carro, você tem muito mais o carro na sua mão do que o câmbio automático. Mas o câmbio automático da Honda é extremamente confiável, é um câmbio recomendável, não é igual o câmbio da Ford, igual o câmbio Power Shift, por exemplo, da Ford, que dá muito problema, muito dor de cabeça. Os câmbios nacionais têm uma certa má fama de quebra. Agora, em relação a câmbios da Honda, câmbio da Toyota, não vai ter dor de cabeça nenhuma, porque ele sempre tem um bom desempenho. Claro, futuramente vai dar
algum problema se você não cuidar. Não é porque o câmbio é bom, porque ele nunca vai dar manutenção. Tem que fazer a troca de óleo de câmbio, tem que estar sempre revisando, sempre deixar em dia as condições de uso do carro. Esse é um carro relativamente leve, ele tem 1.145 kg. Para um sedã, eu considero que seja um carro leve. Ele tem, apesar de um painel marcado 240 km de máxima, a velocidade máxima dele é em torno de 178, 180 por hora de final. Ele é um câmbio um pouco longo, mas é um câmbio confortável. O fato dele ser um câmbio longo, você não tem que ter muitas trocas de marcha, então você não vai se cansar, ficar trocando marcha durante o trânsito, durante o dia a dia. É um carro que eu recomendo para o dia a dia, é um carro que eu recomendo como primeiro carro para a cidade. Dá para fazer viagens longas também, sem problema nenhum. Ele tem uma boa velocidade de retomada, ele tem um bom torque para fazer retomadas, ultrapassagens na estrada. Em questão de manutenção, ele tem correia dentada, né? Ele não é por corrente, mas se bem cuidado, ele consegue chegar a 300, 400 mil quilômetros sem ter que abrir o motor. O motor da Honda é muito resistente, tem muita confiabilidade, tem a manutenção. Os japoneses realmente acertaram no conjunto inteiro do carro. Ele é equipado na frente com disco ventilado e atrás a tambor. Apesar de ser tambor atrás, eu acho que o freio segura muito bem para esse carro. Para quem acha que não é suficiente, pode também colocar o freio de cerâmica, que segura um pouco mais, tem melhor frenagem do que a pastilha comum de metal. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Quem quiser, quem estiver gostando do conteúdo, acompanha sempre o canal. Eu vou falar em questão da estética dele, o quanto que eu gastei, o quanto que se gasta para fazer uma personalização num Civic na parte estética. E vou fazer um vídeo também o quanto se gasta para fazer uma personalização de performance no Civic, tanto aspirada quanto a turbo. Inclusive, futuramente eu vou explicar a diferença entre os dois. Então acompanha sempre o conteúdo, curte o vídeo, compartilha. Vou estar sempre fazendo com mais frequência agora os vídeos, não só sobre o Civic, mas também sobre outros carros, por exemplo um Fiesta, enfim, os carros que vale a pena ter hoje em dia. Então eu espero que tenham gostado, esteja sempre acompanhando o canal, acompanhar as novidades em questão de parte estético, em questão de performance. Então essa é a minha opinião sobre o Civic. Eu acho que é um carro que vale muito a pena, é um carro que eu recomendo e só tem praticamente pontos positivos. Eu não vejo muitos pontos negativos a ponto de não pegar o carro, a ponto de desistir da compra por um determinado fator. Então acho que não tem nenhum ponto negativo que vá pesar para não comprar o carro. É um carro muito bem feito. Então agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Curte, compartilha, obrigado por estar junto comigo, valeu e até a próxima.